Pois bem, o STF está legislando de novo. Mais uma vez eles inventaram uma DPF que vai obrigar o governo a tomar medidas para fazer a reparação do racismo estrutural, do racismo histórico, né? E bom, você pode concordar com essa medida, você pode discordar dessa medida, mas eu vou falar um negócio para vocês. Uma coisa ninguém dá para discordar, isso é um absurdo, o STF está fazendo isso. Por quê? Porque não tem nada escrito na Constituição brasileira que reconheça racismo estrutural. O STF está vendo além da Constituição brasileira. Está falando que não, porque a gente entende que a Constituição brasileira fala de igualdade, então o princípio da igualdade, como teve coisa no passado, então tem que ter não sei o que lá. Olha só, vocês estão legislando, vocês estão inventando uma coisa que não está escrita na Constituição. Isso é um risco enorme, o que eu falo para vocês. Eu não sei se eu concordo com esse caso aqui não, tá? Vou falar meu ponto de vista sobre essa questão de reparação histórica. Mas o fato é que isso está errado, o STF fazer isso está errado. Como eu falei no caso do casamento de pessoas do mesmo sexo, eu sou totalmente a favor disso. Acho que as pessoas devem casar mesmo, cada um. Cara, ser feliz é difícil pra caramba, cara. Tá todo mundo procurando uma maneira de ser feliz aí. Se você é feliz com outra pessoa do mesmo sexo, porra, dou uma força, seja muito feliz. Agora, o que eu acho errado é o STF ter se metido nisso. Não deveria. Isso tem que ser matéria do Congresso. Tem que ser feito pelo voto popular. Os representantes eleitos pelo povo que decidem esse tipo de coisa. Achar que você vai ter um grupo de pessoas que é mais inteligente que o resto da sociedade, que por isso vai tomar as decisões melhores do que o resto da sociedade, é um risco. Porque essas pessoas vão começar a fazer merda, vão começar a errar, e aí você vai ter um problema maior porque elas não têm contabilidade, elas não são responsabilizadas por isso, né? Os membros do STF, o pessoal do Congresso, quando comete um erro, perde a eleição. O juiz do STF não perde nada. Isso é um problema na estrutura, né? Então, nesse caso aqui, olha o que aconteceu aqui. O STF retomou um julgamento histórico que pode reconhecer o racismo estrutural como estado de coisas inconstitucional. Ou seja, não é que esteja desrespeitando a Constituição, não. A Constituição não fala nada sobre isso. Mas eu entendo que, como eu sou muito inteligente, muito progressista, eu acho que tinha que ter uma lei nesse sentido, que tinha que ter medidas do governo para reconhecer o racismo histórico, estrutural e tomar medidas para impedir isso. Veja, já existem algumas medidas, tá? Você já tem cotas de universidades que supostamente é exatamente para isso. A dificuldade é, e aí? Que mais medidas podem ser tomadas? Eu vou te dizer para você o que eles querem. Essas ONGs querem indenização de empresas daquela época, do Banco do Brasil e de outras empresas daquela época. E, de novo, nesse caso, indenização do Banco do Brasil, olha, eu estou para dizer para você que eu não sou contra, não. Tá? Eu já falei para vocês, eu sou a favor da reparação histórica. Eu acho que, realmente, a pessoa que foi dona de escravo, a pessoa que lucrou com a escravidão de outras pessoas, tem que ser responsabilizada, sim. Escravidão é uma chaga na história brasileira, né? Escravidão é uma coisa muito vergonhosa, realmente, que aconteceu aqui no Brasil. Todos nós somos vítimas e autores dessa deturpação moral absurda que é a escravidão, né? Então, assim, não dá para fazer justiça genérica, não existe. A justiça tem que ser específica, tem que ser naquele caso específico. Você estudou, e aí o caso do Banco do Brasil é um caso que você pode fazer. Por quê? Porque o Banco do Brasil é uma empresa que existe desde aquela época. É uma empresa que, de certa forma, sim, lucrou com escravidão. Eles vendiam, financiavam escravos, faziam todo esse negócio. E aí o Banco do Brasil tem que pagar isso, talvez seja uma coisa realmente razoável. Mas tem que pagar também para quem comprovar ser descendente de escravos, porque tem um monte de negros aqui no Brasil que não são descendentes de escravos. Muitos vieram para o Brasil após o fim da escravidão. Muitos são descendentes dos negros que eram donos de escravos. Então também não pode ser uma coisa aberta para todo mundo, né? E a grande preocupação que eu tenho é que no final das contas esse dinheiro vai cair na mão de uma ONG, a ONG vai ajudar a turma dos amiguinhos da ONG e não vai ter reparação de verdade para quem realmente sofreu com essa coisa. Essas ONGs são ótimas para isso, elas correm atrás, não sei o que lá, não, que eu vou resolver o problema. Ela resolve o problema geralmente do pessoal que trabalha na ONG, os salários são ótimos. Tem umas ONG que tem uns salários maravilhosos, então o pessoal ganha bem em ONG, viu? Não é pouco não, cara. Ah, mas a ONG não tem motivo, não tem objetivo de lucro, ela não tem lucro nenhum. Não tem lucro, mas paga um salário que é uma maravilha, porra. Uai, e aí? A pessoa tá botando dinheiro no bolso do mesmo jeito. Esse negócio de não visar lucro ou visar lucro não quer dizer muita coisa, no final das contas, se você paga bons salários, né? Então, o meu medo é isso, que esse negócio do Banco do Brasil acabe dando nisso daí, né? Mas fora isso, acho que no Banco do Brasil, empresas que existiam naquela época, se comprovar que teve alguma ligação com a escravidão, tem mesmo que pagar, não tem esse negócio não, né?
Enfim, mas se na questão do mérito, se a coisa é justa ou não, você tem aí várias posições, tem gente que acha que, pô, isso já prescreveu há muito tempo, já aconteceu há muito tempo, prescrição é uma coisa do direito. Se você tem coisas que não prescrevem, acabam ferindo o direito, acabam ferindo a sociedade humana, né? Porque o objetivo da sociedade humana é resolver problemas, é resolver conflitos, né? O objetivo do direito na sociedade humana é resolver conflitos. E se são coisas muito antigas, você não está resolvendo conflitos, você está reavivando um conflito que meio que o tempo já resolveu, por mais que seja resolvido de uma forma injusta, né? Então, essa ideia talvez... Existem posições diferentes sobre se é justo ou não no mérito isso daqui. Mas independente do mérito, você tem que ver a forma, né? Ou seja, o que é a forma? É do jeito que isso está sendo proposto, através de uma ADPF no STF, em que o STF chegou à conclusão de que não tem nada na Constituição que exija essas reparações, não tem nada de racismo estrutural e coisa e tal, e no entanto, eu acho que tem que ter. Porque eu olhei os princípios aqui da Constituição, mas o princípio da igualdade, não sei o que lá, e as pessoas da época, não sei o que, então tem que ter esse tipo de coisa. Isso é um absurdo, como eu falei para vocês. Por quê? Porque o STF são pessoas que não foram eleitas pelo povo, né? A gente está vivendo, são pessoas que supostamente, aqui a Miriam Leitão acha que eles são fantásticos. Não, porque é um pessoal muito inteligente, está resolvendo os problemas do país. Só que está resolvendo os problemas que eles acham que são os problemas do país, não os problemas que a população acha que são os problemas do país. E com isso você está gerando mais problemas para o futuro, você está gerando mais dor de cabeça para as próximas gerações, mais falta de responsabilização, né? Se um deputado vota leis que são absurdas, o povo não elege mais ele. E o juiz? O que o pessoal vai fazer com o juiz? Eu acho um erro a forma... O mérito eu tenho questionamentos, mas a forma eu acho que está absolutamente errada nisso daí. Isso tem que ser feito pelo Congresso. É o Congresso que tem o dever de definir essas leis, mesmo que por hipótese exista falta de uma lei, ok, mas eles estão dizendo que não, que o governo tem que fazer mais, tem que criar a lei agora. Isso está gerando aquele problema que eu já falei para vocês, que é o seguinte: hoje em dia a política no Brasil foi tomada pelo STF. O STF que faz política no Brasil. O STF decidiu que o marco temporal não existe, mesmo que o Congresso tenha decidido que existe. O STF decidiu um monte de coisa que não interessa. Agora, repara, as conversas todas que a gente tem sobre candidatos de política é para o cara entrar e indicar ministros para o STF, porque só isso que importa. Não importa mais se o cara vai ter uma política A ou política B, o que importa é que ele vai indicar para o STF, porque é o STF que está mandando no país. Isso é um absurdo, isso não é democracia. Isso é um vilipêndio da democracia, né? Esse pessoal está se achando melhor do que o povo brasileiro, e com isso querendo eles decidirem qual é o caminho da nação. Fico muito preocupado com isso.